Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês, onde nós vamos aqui estudar mais uma porção da palavra do Senhor. E graças a Deus chegamos agora no final da nossa série de Romanos. Então aí estudamos desde o capítulo 1 até o capítulo 16, que veremos hoje. Então nós chegamos aqui na nossa reta final, chegamos no final, e hoje vamos estudar então o capítulo 15 e o capítulo 16. Caso você tenha perdido alguma aula da nossa série de Romanos, você então pode ter acesso, porque elas estão gravadas aí no YouTube, no site da igreja. Hoje, então, dando uma olhada no capítulo 15 e no capítulo 16, gostaria que você prestasse atenção. E aqui nós vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos prestar atenção. E para a gente iniciar, você deve prestar atenção aos lugares onde não tem o evangelho, onde o evangelho ainda não foi pregado. Olha só o que diz o capítulo 15, versículo 20 e o 21 diz assim: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Meus irmãos, era desejo de Paulo, é desejo de Jesus Cristo, é desejo de Deus que todas as pessoas ouçam da mensagem do evangelho. E nós sabemos que existem muitos povos ainda que não tiveram acesso ao evangelho. Muitos deles não tiveram notícia a respeito de Jesus Cristo e dessa boa notícia da vinda de Jesus Cristo aqui na terra para morrer na cruz pelos seus pecados. Gostaria que você prestasse atenção nesta necessidade. Como que está o seu envolvimento com a obra missionária? A sua igreja se envolve com a obra missionária? Você se faz participante da obra missionária, orando, contribuindo, incentivando pessoas e talvez até disponibilizando a sua vida para que você seja um missionário? Será que Deus não está te chamando para a obra missionária e talvez você ainda está um tanto resistente, não querendo ouvir a voz de Deus para esse chamado específico, para servir a Ele em lugares onde o evangelho ainda não tenha sido pregado? Então nós devemos dar atenção à obra missionária, dar atenção aos lugares onde as pessoas ainda não ouviram do evangelho. Nós somos pessoas privilegiadas porque nós temos a Bíblia traduzida em nossa língua. Nós somos pessoas privilegiadas porque você está tendo acesso na internet à mensagem de Deus. Pela internet você pode estudar a palavra do Senhor. Na sua cidade você tem uma igreja local onde você pode frequentar, ter comunhão com os irmãos em Cristo e ouvir da palavra de Deus e crescer espiritualmente. Mas infelizmente existem muitos locais, lugares que ainda não têm o acesso à palavra de Deus, não tem uma igreja plantada ali. E nós precisamos prestar bastante atenção a esses lugares. Precisamos orar, precisamos contribuir e levar o evangelho também para esses locais. E é este o primeiro ponto que a carta aqui nos ensina a gente prestar atenção. Um outro ponto também, nós devemos prestar atenção aos pobres. Olha só o que diz o versículo 26 do capítulo 15. Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Paulo ele dava atenção aos pobres, aos santos que viviam ali em Jerusalém. Ele estava ali nessa situação levantando ali uma coleta de alimentos para levar para Jerusalém, para levar aos irmãos que estavam passando por dificuldades financeiras ali na região da Judéia. Então ele estava nas suas viagens missionárias, passando por cada igreja, falando dessa necessidade específica que os cristãos em Jerusalém estavam passando, e eles estavam ali então levantando esta coleta, esta oferta, para contribuir com esses irmãos em Cristo que estavam passando necessidades. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ter um olhar especial aos pobres, principalmente aos domésticos na fé, a família na fé. Então nós temos que ter esse olhar específico para os nossos irmãos em Cristo que estão passando dificuldades. Talvez você conheça alguém
que esteja passando dificuldade e Deus talvez esteja incomodando a sua vida, o seu coração, a sua mente, para que você possa ser um canal de bênção do Senhor para abençoar esta família, para abençoar essa pessoa que esteja passando por um momento de dificuldade específica. Então nós temos que também ter esse olhar, dar atenção aos pobres e aos necessitados. Olha só também o que a carta aqui nos ensina, que nós devemos prestar atenção. Devemos prestar atenção aos amigos na fé. Olha só, meus irmãos, existem vários tipos de amigos. Um deles são amigos protetores. E você, na sua comunidade, na sua igreja, você olhando para a família na fé, você vai perceber que você tem vários tipos de amigos. E talvez você pode ter em mente, existe aquele amigo que parece um protetor, a pessoa que protege. Olha só o capítulo 16, versículos 1 e 2, dizem assim: Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Olha só, nós temos amigos na fé, irmãos em Cristo que são protetores, são aquele tipo de pessoa que se coloca na frente para receber o tiro, para que você ali saia protegido, saia em segurança. Então nós temos amigos na fé que são protetores. Você deve observar na sua igreja quem são esses amigos na fé que são protetores e orar pela vida dessas pessoas. Agradecer pelo serviço de proteção que essas pessoas têm feito e têm trazido para a igreja. Então, preste atenção nos amigos que são protetores. Talvez na sua mente, olhando para a sua igreja local, você tenha alguém em mente. Fulano é um amigo protetor. Então comece a meditar, pensando na sua igreja local agora e pensando nesses tipos de amigos que a palavra de Deus vai nos mostrar que existem amigos na fé. E você fique pensando, fulano ou ciclano faz parte desse grupo de amigo. Então, o primeiro grupo são os amigos que protegem. Outro grupo são dos amigos que se arriscam por nós. Olha só o que diz o versículo 3 e o versículo 4, dizem assim: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Esse casal, esses irmãos aqui, eles arriscaram a própria vida para que eles pudessem contribuir mais para a igreja, para que eles pudessem contribuir mais para a obra missionária, para que eles pudessem contribuir na vida específica de um irmão. Então pense também na sua igreja local. Existem irmãos ali que venham talvez na sua mente, que são esses irmãos que arriscam a sua vida para contribuir para o corpo de Cristo. Então pense nesses irmãos e ore também pela vida deles. Olha só, uns outros amigos que nós devemos prestar atenção também, são os amigos veteranos. Diz assim o versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Aqui fala desse homem Epêneto e ele foi uma das primeiras pessoas que se converteu ali na Ásia. Ele é um veterano. E nós devemos prestar atenção, meus irmãos, na nossa igreja local, nos veteranos, nos idosos, nas pessoas que já têm uma longa caminhada com Cristo. Nós não devemos ignorar essas pessoas, nós não devemos rejeitar essas pessoas. Muitas vezes, nossa mentalidade um pouco juvenil, a gente tende a rejeitar aqueles que são mais idosos. A gente tende a não conversar com essas pessoas que são mais idosas, mas são pessoas muito sábias, pessoas que já têm uma larga experiência com Cristo, uma larga experiência na jornada e na caminhada cristã, e podem nos trazer conselhos sábios e conselhos bíblicos que nos ajudarão também no nosso crescimento espiritual. Então dê atenção para esses irmãos que são veteranos. E agora, fazendo essa atividade, pensem aí na sua mente, irmãos na sua igreja local que são veteranos e para você também orar pela vida desses irmãos. Então, esse é um grupo também de amigos na fé. Olha só o outro grupo que nós devemos prestar atenção, são um grupo de amigos que são trabalhadores. Olha só o que diz o versículo 6, diz assim: Saudai Maria, que muito trabalhou
por vós. Olha só, essa mulher aqui trabalhava bastante em favor da igreja. Olha só o que diz o versículo 9 também. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques, mais um que estava trabalhando ali, esse homem chamado Urbano. E o versículo 12 também. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Meus irmãos, na igreja local nós temos aqueles amigos que trabalham, aqueles amigos que gostam de trabalhar, aqueles amigos que você sabe que pode chegar a ele e contar com a ajuda dele, porque são os irmãos que não medem esforços, eles não veem barreiras, eles não veem muralhas, eles estão ali para trabalhar, eles estão ali para suar a camisa em favor dos irmãos em Cristo, em favor do crescimento da igreja, em prol do reino de Deus. Faça essa atividade aí. Pense agora na sua igreja local, nos seus irmãos em Cristo que existem ali na igreja local e lembre daqueles irmãos que são trabalhadores. Talvez na sua mente já está vindo alguns nomes. Pense nesses irmãos que gostam de trabalhar, gostam de servir a igreja, gostam de servir os irmãos, gostam de servir a Deus trabalhando na igreja local e em prol do evangelho, em prol do reino de Deus. Ore também pela vida desses irmãos. Então, esse é mais um grupo de amigos que nós devemos prestar atenção e lembrar deles em nossas orações. Um outro grupo de amigos são os amigos parentes. Olha só o que diz o versículo 7, 16, 7, diz assim. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Paulo agora está lembrando dos seus parentes aqui na carne mesmo, que também agora viraram parentes em Cristo, né? Irmãos em Cristo porque creram em Jesus Cristo. E muitas vezes na igreja local nós temos grupos familiares, nós temos um grupo de família ali. Às vezes na mesma igreja está ali a avó, está os pais, estão os filhos, estão os tios, muitas vezes estão os primos, estão os parentes de uma maneira geral. E você também deve prestar atenção neste grupo de amigos específicos, são os amigos na fé, que são também parentes carnais, e você deve orar por eles. Então, pense aí na sua igreja, se você não tem na mesma comunidade ali, na mesma igreja, também parentes em Cristo que estão ali agora frequentando a mesma igreja que você. Ore também pela vida deles. Talvez você tenha uma certa tristeza de, na sua igreja, não ter nenhum parente contigo. Por quê? Talvez eles ainda não creram no Evangelho. Então, é um motivo para que você ore pela salvação deles. E eles também venham para a igreja local e você tenha essa alegria de, na sua igreja local, também ter um parente carnal fazendo parte da família de Deus. Mas olha só que Paulo continua ainda falando dos seus parentes em Cristo. Diz assim o versículo 11. Saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso que estão no Senhor. Mais um parente de Paulo, aí ele está falando, Herodião também era parente dele. E também o versículo 21 diz assim, sauda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Paulo, graças a Deus, pelo que ele tem mostrado aqui, ele tinha muito dos seus familiares na igreja. Ele tinha muito dos seus familiares já convertidos ao Senhor. Isso, meus irmãos, é uma alegria para nós. Quando você sabe que os seus avós são crentes, quando você sabe que os seus pais são crentes, quando você sabe, tem certeza que os seus filhos são crentes, seus irmãos são crentes, seus tios e primos também são crentes e estão frequentando uma igreja local. Essa é uma grande alegria que nós podemos compartilhar. Então lembre dos seus parentes que são crentes nesse momento e também ore por eles, ore pelo crescimento espiritual deles, sabendo que tanto eles quanto nós temos falhas. Ore para que eles cresçam espiritualmente. Lembre aí dos seus amigos que são parentes. Um outro grupo de amigos que nós devemos lembrar são os amigos que são mais chegados, aqueles amigos íntimos, né? Os amigos na fé, que nós temos ali uma maior intimidade e afinidade. Diz assim o versículo 8. Saudai Amplieto, meu dileto amigo no Senhor.
Olha só, meu dileto amigo, meu predileto amigo, é o amigo ali do coração, aquele amigo para toda hora, aquele amigo que eu consigo me abrir. Aquele amigo, quando eu estou passando por dificuldades, eu tenho liberdade de contar para ele as minhas dificuldades, porque eu sei que ele vai ser uma ajuda oportuna, dando puxão de orelha, ou dando um aconselhamento, ou me animando. Mas são amigos que são mais achegados, são amigos que são mais íntimos. Talvez aí na sua igreja local que você frequente, você também tem irmãos em Cristo que são amigos chegados, amigos mais íntimos. Aquelas pessoas que são mais próximas a você, aquelas pessoas que você, terminando o culto, muitas vezes gosta sempre de estar ali conversando com ela, ou no dia da semana sempre visita essa pessoa, é uma pessoa que é mais chegada a você. Lembre dessa pessoa também, desse amigo mais chegado, desse amigo mais íntimo, desse amigo dileto no Senhor. E ore também pela vida desta pessoa, agradecendo a Deus porque Ele te deu esse grande presente de colocar na sua vida este grande amigo e essa grande amizade que nasceu no Senhor. Ore também por esta pessoa. Olha só ainda mais. Mais um grupo de amigos que nós devemos prestar atenção na família de Cristo. São os amigos que viraram também nossa família. Diz assim o versículo 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Paulo aqui, ele está falando que a mãe de Rufo se tornou uma mãe para ele, não era a mãe natural dele, mas se tornou uma mãe, e ela ali cuidando de Paulo como se fosse também o seu próprio filho. Meus irmãos, na família de Cristo, na nossa família na fé, na igreja local, muitas vezes nós ganhamos muitos familiares, nós ganhamos novos pais, nós ganhamos novas mães, novos irmãos, nós ganhamos ali uma nova família em Cristo. Evidentemente, existem pessoas que na sua casa, eles se convertem e eles vão sozinho para a igreja. Às vezes, o filho vai sozinho e tem uma certa tristeza dos seus pais não serem convertidos, os seus pais não quererem essa vida com Cristo e não querem frequentar uma igreja. E ele está ali na igreja frequentando sozinho aquele jovenzinho, aquele rapaz. E ele tem essa tristeza no seu coração. Eu gostaria que os meus pais estivessem aqui. Mas às vezes lá na igreja ele acha novos pais que adotam ele como se fossem da família e cuidam tanto dele como se fosse seu pai e sua mãe. É assim a nossa comunidade em Cristo, é assim a nossa igreja local. Nós ganhamos amigos que viraram da nossa família. São pessoas chegadas, pessoas que nos adotam na sua família. E talvez você conheça pessoas assim na sua igreja, que parece que faz parte da sua família e você tem elas em grande consideração, em grande estima. Ore também pela vida dessas pessoas que te adotaram ou pessoas que você adotou, como fazendo parte também da sua família. E mais uma aqui, outro grupo de amigos que nós devemos prestar atenção, são os amigos que amam se reunir na igreja. Diz assim o versículo 10, fala assim: saudai a Apeles, aprovado em Cristo, saudai os da casa de Aristóbulo. Olha só, ele cita uma casa aqui. Por quê? Antigamente as pessoas se reuniam nas casas e os cultos eram feitos nas casas. Depois que chegou a organização e a gente começou a se reunir em um local. Mas inicialmente eles escolhiam a casa de alguém, ou alguém disponibilizava a sua casa e os cultos aconteciam ali naquela casa. E esse versículo 10, já fala de uma igreja que estava acontecendo e nascendo dentro de uma casa. Meus irmãos, nós conhecemos muitas igrejas que tiveram esse início. Muitas vezes um grupo pequeno de pessoas começou a fazer um culto no lar. E toda semana eles tinham aquele costume de ficar naquela casa, fazer aquele culto, chamar os vizinhos, chamar os parentes. E aquele grupo foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando se viu, virou uma igreja organizacional. Já virou ali uma denominação. Olha só, Deus trabalha com pequenos começos. E às vezes um culto começando dentro de uma casa, às vezes depois já vira também uma igreja local. Era o que estava também acontecendo aqui nessa igreja primitiva. Mas olha só, outras pessoas que amam se reunir com o Senhor, com os irmãos em Cristo. O 15 e o 16 diz assim: saudai Filólogo, Júlia, Nereu e a sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo.
todas as igrejas de Cristo vos saudam. Aqui nós temos mais um outro grupo familiar que gostava de abrir as suas portas das suas casas para que eles pudessem cultuar ao Senhor. E ali mais um grupo que gostava de se reunir para aprender mais de Cristo. E o versículo 23 também, olha só o que diz aqui. Saudai-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saudai-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. E aqui nós temos a menção do irmão Gaio, que ele gostava de abrir a sua casa para hospedar tanto a Paulo quanto hospedar toda a igreja. Meus irmãos, nós devemos também lembrar e prestar atenção a esses amigos que amam reunir na igreja. Quão bom e quão agradável é quando alguém chega para nós e fala, vamos à casa do Senhor, e a gente alegra o nosso coração junto com eles. Então se aproxime de irmãos que gostam de se reunir na igreja local. Infelizmente, como Hebreus diz, muitas pessoas hoje estão adotando o movimento desigrejados. Eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso estar na igreja, eu sou a igreja dentro da minha casa. E são pessoas muitas vezes que apenas, quando assistem, só vê apenas o culto pela internet, mas não tem o costume de frequentar uma igreja local. E a palavra de Deus fala que nós devemos exortar esses irmãos para que eles não tenham esse tipo de costume de deixar de congregar. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos sim animar os nossos irmãos e estarmos congregando juntos. Não existe essa história de ser crente sozinho na sua casa. Deus nos salvou individualmente para que nós possamos conviver em coletividade, para que nós possamos conviver unidos com os outros irmãos. É assim na terra, assim também será no céu. Você não vai para o céu sozinho e vai viver isolado lá no céu, mas você vai estar reunido com o corpo de Cristo, porque Cristo te salvou e te colocou no corpo dele, onde outras pessoas fazem parte. Você não é salvo sozinho. Olha só, a palavra de Deus nos ensina que Cristo nos salvou e nos colocou para vivermos em união e comunhão uns com os outros. Então nós devemos exortar uns aos outros e repudiar essa ideia de desigrejado, repudiar essa ideia de vou viver a minha vida solitária em casa e eu sou a igreja de Cristo e não quero conviver com os irmãos em Cristo numa igreja local. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos prestar atenção a esses irmãos que são igrejeiros, esses irmãos que gostam de se reunir, esses irmãos que gostam de ir para os cultos, esses irmãos que parece que não perdem um culto, estão lá nos domingos, estão nos cursos de orações, nas escolas dominicais, são os irmãos preciosos que valorizam a presença de uma reunião ali pública, louvando ao Senhor. Valorize isso também na sua vida. Então são coisas que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos prestar atenção. Então, prestar atenção aos lugares onde o evangelho ainda não foi pregado, prestar atenção aos pobres, prestar atenção aos amigos na fé. Mas a palavra de Deus nos ensina ainda que nós devemos prestar atenção a outros grupos. E o outro grupo é também, você tem que prestar atenção e tomar cuidado com os inimigos. Olha só o que diz o versículo 17 e o versículo 18, dizem assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, que são os ingênuos. Olha só, meus irmãos, devemos prestar atenção naqueles que são inimigos, daquelas pessoas que se dizem crentes, mas não vivem como crentes. Dizem ser crentes, mas da sua boca saem palavras enganadoras. Dizem ser crentes, mas o estilo de vida delas é um estilo mundano, um estilo que não tem diferença nenhuma com as pessoas que são do mundo. Então nós devemos prestar atenção a essas pessoas, tomar cuidado. E a Bíblia, o que ela diz? Afastar dessas pessoas. A Bíblia sempre nos ensina a nos afastar, a fugir de pessoas assim, que se dizem ser crentes, mas não vivem como a Bíblia realmente ensina, e não tendo ali um estilo de vida que seja agradável ao Senhor. Você tem que ficar longe desse tipo de pessoa, você tem que se afastar desse tipo de pessoa. Você não pode conviver com elas, não ter comunhão com elas. Por quê? Elas estão professando algo com a boca, mas não estão professando com as suas atitudes.
Então nós devemos prestar atenção e fugir desse grupo de pessoas que são os inimigos de Cristo. E outra coisa também que nós devemos prestar atenção, para concluir aqui, é prestar atenção na doxologia. A doxologia, então aqui são os versículos finais que nós leremos aqui de Romanos, capítulo 16, onde Paulo dá glória a Deus. Então esse é o significado da doxologia. São palavras que glorificam a Deus, palavras de glória. Dox significa glória, logia significa palavra. Palavras de glória. E olha só como ele termina essa carta com essa bela doxologia, com essas belas palavras que glorificam a Deus. Diz assim o 25 ao 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. E aqui, meus irmãos, nós concluímos esta nossa passeada por esta carta, vendo esta bela doxologia, como que Paulo glorifica a Deus nessas belas palavras. Isso é uma lição para você também, para quando você orar a Deus, você glorificar a Deus, você meditar em que palavras você pode usar na sua oração para glorificar e exaltar ao nome de Deus, exaltar ao Espírito Santo, exaltar a Jesus Cristo e a sua obra perfeita que ele fez ali na cruz. Então você pode buscar palavras para que você cada dia mais possa usar essas palavras nas suas orações e você glorificar a Deus por meio dessas palavras, como Paulo conclui essa carta, louvando e glorificando a Deus, mostrando a grandiosidade e majestade de Deus aqui nesses versículos. Para concluir, eu gostaria de mostrar para você uma frase. Já que nós estamos, então, terminando a nossa carta, esse estudo aqui na carta aos Romanos, então eu gostaria de deixar essa frase aqui para você. Charles Studi, ele diz assim: se Jesus é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício meu por ele é grande demais. Mais uma vez, diz assim: se Jesus é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício meu por ele é grande demais. Aqui, este homem, esse missionário Charles Studi, ele estava reconhecendo que Jesus Cristo, ele é Deus, e Jesus Cristo não mediu esforços para morrer por nós, para descer aqui na terra e fazer o seu sacrifício ali na cruz, o sacrifício perfeito que ofereceria salvação para todos nós. E aqui ele pensa, agora que eu sou salvo, agora que eu fui conquistado por Jesus Cristo, agora que eu tenho essa salvação, e eu olho para esse sacrifício que Jesus Cristo fez ali na cruz, olha, nenhum trabalho que eu faço aqui é um sacrifício tão grande. Então eu percebo que eu posso trabalhar para Deus, porque Ele fez o trabalho mais pesado. Se Jesus é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício meu por Ele é grande demais. E aqui, meus irmãos, nós concluímos essa carta, essa série de estudo aqui nas cartas aos Romanos que Paulo escreveu. Então, desde o capítulo 1 até o capítulo 16, nós temos aí então as aulas gravadas e você pode estudar e aproveite e leia também a carta aos Romanos e você vai aprender muito mais porque você tem dentro de você um grande professor que é o Espírito Santo, que está pronto para te ensinar, pronto para fazer vir versículos na sua mente aí, para que você possa comparar Escritura com Escritura e dessa maneira você cada dia mais aprender sobre a palavra de Deus. Então nós concluímos aqui, que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando a vida de sua família e, como vimos no estudo de hoje, preste atenção em algumas coisas. Preste atenção na obra missionária, preste atenção nos necessitados da sua igreja, preste atenção nos amigos na fé, preste atenção e cuidado com os inimigos e preste atenção nas suas palavras para que elas possam glorificar a Deus cada vez mais. Que Deus esteja abençoando a sua vida e a vida de sua família.